chegar esta tarde frente à formação do Terceira Basquete. Rui Santos, boa tarde. Futebol Clube do Porto que parte como super favorito, uma vez mais, para este jogo 2 do play-off. Boa tarde. Sim, sem dúvida, o Porto é claramente favorito, esta partida 2. Contudo, tem que jogar melhor do que sexta-feira. Quanto a mim, na sexta-feira fez um jogo assim, penso que podia ter sido mais forte, mais intenso, mas é o primeiro jogo de play-off. Também acredito que Moncho Lopes tirou aqui muitas conclusões no primeiro jogo. Provavelmente hoje vai ter uma estratégia um pouco diferente. Aliás, já está a começar de uma maneira diferente, porque o Porto no jogo 1 defendeu muito tempo zona no primeiro período. Hoje está a pressionar já com homem a homem, onde o Porto tirou muito mais resultados no jogo. Portanto, hoje acredito que o Porto irá fazer um jogo mais intenso, mais forte, para também mais rapidamente conseguir uma vantagem que lhe permita depois gerir. Há que ter alguns cuidados, claro, principalmente com dois jogadores desta equipa do Terceira, que é Brooks Júnior e o Sérgio Silva, que são claramente os dois jogadores que fazem aqui alguma diferença. Se o Porto conseguir anular principalmente estes dois jogadores, penso que pode fazer um jogo tranquilo. Ainda 100 pontos este arranque de jogo. Bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. Tem 14 segundos para gastar no ataque. Nos outros jogos destes quartos de final, a Oliveirense ganha por 2-0 ao Iliabo, a Ovarense ganha por 2-0 ao Lusitânia dos Açores, e tal como ao Futebol Clube do Porto, que está a jogar pela segunda vez, o Benfica também, para já ganha a eliminatória 1-0 à equipa do Cabo Madeira. Com os primeiros pontos a aparecerem para a equipa do Futebol Clube do Porto e pela mão de Will Graves, com uma igual resposta de Skylar White, e por isso temos 3-3, um triplo para cada lado. Brad Tinsley. Sacha. Falta no ataque, considera a equipa de arbitragem. É marcada falta a João Soares neste duelo com Derek Brooks Jr. Skylar White, Sérgio Silva, um dos melhores da equipa do Terceira Basquete, que continua privada de um norte-americano. Recuperou Derek Brooks para estes jogos do play-off. Cá está Derek Brooks, Skylar White, Isaiah Zirden, ressalto para Brad Tinsley. Graves. Não cai o triplo do William Graves, recupera a Isaiah Zirden com falta de Pedro Bastos. E tivemos decisões opostas, um árbitro marca falta defensiva, outro marca falta ofensiva. Vamos ver, estão os dois agora a conferenciar. Falta Pedro Bastos. Sim, após conferência realmente. Também me pareceu, sinceramente. Sim, eu acredito que o Pedro esteja ali em movimento na altura que o jogador do Terceira tenta passar. Ressalto para Sacha Borovniak, Brad Tinsley, João Soares, Graves. Bem feito. Esta é uma das grandes opções de Graves. Ele ainda não explorou muito este tipo de situação no jogo, ou seja, colocar-se numa posição de poste baixo e depois forçar o 1 contra 1, porque ele é extremamente forte e, portanto, pode perfeitamente utilizar muito mais vezes este tipo de ação ofensiva. Pedro Rodrigues. Mais um ressalto para Brad Tinsley. Tentou libertar a bola para Sacha, recupera a equipa do Terceira, Derek Brooks, 37 pontos no jogo de sexta-feira. Skylar White, mais um triplo. Hoje temos mais... Bem, e temos o Skylar White a ganhar 6-5 ao Will Graves. Hoje temos mais um atirador. No jogo de sexta-feira foi o Sérgio Silva e o Brooks Júnior. Hoje temos o Skylar White.
que é um bom atleta. Já no jogo da segunda fase regular fez aqui uma belíssima partida e, portanto, é outro jogador a ter alguns cuidados, principalmente no lançamento exterior. Se repararmos, a equipa do Terceira praticamente não consegue fazer jogo interior, porque é difícil, não tem altura, não tem peso, é muito complicado para eles jogar numa posição perto do cesto. Então tem que se basear muito no lançamento exterior. Deixa-me só dar conta que o Will Graves está a ganhar 7-6 ao Skylar White, com 4 minutos jogados neste primeiro quarto. Só 2 jogadores com pontos. 7 para Will Graves, 6 para Skylar White. E agora vai acabar a brincadeira, porque o Pedro Rodrigues é rapaz para marcar pelo menos um. Aí está. Pedro Rodrigues tem feito uma evolução muito interessante, tem feito uns jogos muito equilibrados, a aproveitar muito bem os minutos que lhe estão a ser dados, também em benefício da ausência do poste americano, por parte da equipa Terceira, mas está a aproveitar muito bem e está a fazer um jogo muito equilibrado. Já o primeiro jogo não foi mau, hoje começa bem novamente. Falta sobre Will Graves. Reposição de bola na linha de fundo, 7-7, jogo empatado. Primeira falta para Derek Brooks Jr. João Soares. Brad Tinsley. Graves. E mais 2. Graves 9, Terceira 7. Continuamos com a segunda fórmula da brincadeira, porque só Graves marcou pontos na equipa do Futebol Clube do Porto até esta altura. Sérgio Silva vai ficar curto, Muito curto. uma airball e bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. Posição para Graves, Brad Tinsley. Graves. Está bem. 12 Graves, 7 Terceira. Continua assim, não tem mal nenhum ser ele a marcar pontos. Sim. Zirdan. Também marca de 3 a equipa do Terceira. Muito bem. 12-10, são 2 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Graves novamente. Tinsley. João Soares. Will Graves. Vai lançar. Pedro Bastos. Muito longa esta é demasiado longa. Sérgio Silva. Miguel Queiroz. Daqui a pouco vai a jogo. Skylar White. Ressalto para Sacha Borovniak. Brad Tinsley. Pedro Bastos. Passos. Sim. Bola para o Terceira. Turnover para a equipa do Futebol Clube do Porto. E a primeira alteração no conjunto azul e branco. Exatamente. Miguel Queiroz troca com Sacha Borovniak. Portanto, capitão de equipa que já estava no banco a aplaudir os colegas de equipa. Entrou agora em campo. Sérgio Silva tem bola para tentar empatar. Quem sabe passar para a frente a equipa do Terceira. Derek Brooks ainda não fez pontos. Quase, mas continua sem marcar. Brad Tinsley. O Porto também percebeu que a defesa a Brooks tem que ser muito mais intensa, muito mais apertada, com jogadores mais altos também para criar outro tipo de oposição. Era boa a ideia do Will Graves, foi também boa a leitura defensiva da equipa do Terceira e finalmente a marcar Derek Brooks Jr. Primeiros pontos para o 32 da equipa do Terceira, o que foi o melhor marcador do jogo de sexta-feira, e tem ainda direito a um lance livre que pode colocar a equipa do Terceira na frente do jogo. E mais uma troca na equipa do Futebol Clube do Porto. Entrou Ferra Aventura e saiu o número 15, penso eu, Pedro Bastos. Certo. Exatamente.
Linha de lance livre para Derek Brooks a desperdiçar e por isso o jogo está empatado, 12-12, 3,5 para jogar neste primeiro quarto. Tinsley, Graves, João Soares. O Miguel acaba por rasteirar ali o João. Zirdan, Pedro Rodrigues, Zirdan, Skylar White. Grande triplo, Skylar White. Muito bem, está muito bem na partida, sem dúvida nenhuma. Três grandes triplos de Skylar White. Este, eu diria que foi o mais comprido de todos. Bem longe da linha de 3 pontos. E a liderança para a equipa do Terceira. 12 Porto, 15 Terceira Basket, com o Moncho Lopes a parar a partida. Reparem que o jogo do Terceira, tirando aquela penetração de Brooks Jr. com falta, o resto são triplos. Portanto, há ali um lance livre do Pedro Rodrigues e 4 triplos. 3 de Skylar White e um de Zirdan. Do Isaiah, exatamente. Portanto, é aqui que todo o jogo da equipa do Terceira é por aqui que analisa todo o seu jogo. Ou seja, é tudo na linha de 3 pontos. Há que estar um bocadinho mais em cima, fundamentalmente isso, obrigar os jogadores do Terceira a colocarem no drible, a tentar a penetração, porque depois aí o Porto é mais forte, fecha-se bem lá dentro, tem mais altura, tem mais peso. Portanto, a grande questão é fechar o lançamento exterior, porque é claramente por aí que passa todo o jogo da equipa do Terceiro. Destaque natural para Will Graves, tem 12 pontos dos 12 marcados pelo Futebol Clube do Porto. O que não é muito normal na equipa do Futebol Clube do Porto, haver apenas um jogador a fazer pontos em 7 minutos, já passaram praticamente 7 minutos de jogo, e só um jogador com pontos não é nada normal na equipa do Porto. A perder por 3, a formação azul e branca. Estamos a 3 minutos e mais alguns segundos do fim deste primeiro quarto. Brad Tinsley, Ferran. É um passo muito arriscado. Bola dentro em João Soares, a rodar bem. Tinsley de 3, não marca. João Soares conquista mais uma posse de bola para o Futebol Clube do Porto. Graves, João Soares. Vai considerar 2 pontos. Sim, aqui não há hipótese. É bem analisado por parte do árbitro. Ora, cá está este gancho de João Soares, ou qualquer coisa parecida com isso. Este semi-gancho, digamos. A bola já está claramente a descer e, portanto, aí já não pode haver contacto. Sérgio Silva, bom passe. Grande passe, muito bem. Tem é que marcar depois o Pedro Rodrigues. Estas são aquelas que custam, não é? Depois de um grande passe, falhar uma bola tão fácil. Tinsley. Graves, que no ataque anterior deixou de ter a totalidade dos pontos do Futebol Clube do Porto. Muito bem, muito bem. A grande questão é esta: o Brooks Jr. não é um bom defensor. É um jogador que se resguarda muito no setor defensivo, não faz faltas praticamente. No jogo 1 ele faz 3 faltas no último período. Portanto, ele anda 3 períodos sem haver um contacto. E muito bem aqui. Que grande ressalto. Mas depois também tem que marcar. Mas é um grande pinche, como a gente costuma dizer, é um grande pinche ali de Brooks, incrível. Tem que olhar para o cesto, Miguel, tem que olhar para o cesto, está sozinho. Pedro Rodrigues, de 3, longe de ser uma especialidade, ressalto para Miguel Queiroz. Está um ponto à frente a equipa do Futebol Clube do Porto, 16-15. Ainda Miguel Queiroz. Graves, Ferran, João Soares, Ferran, Graves. Vai lançar. Grande ressalto para João Soares, Miguel Queiroz, João Soares. Muito bem. A bola entrou. Esta é uma das grandes diferenças entre as duas equipas. A capacidade de ressalto da equipa do Porto é muito superior à equipa do Terceira. Bom desarme no lançamento do lado contrário de Brad Tinsley.
alterações agora, estamos a chegar ao final do primeiro período. 48 segundos, com Monteiro, Diogo Araújo e Francisco Amarante na equipa do Futebol Clube do Porto. Augusto Matos e Miguel Toreia na equipa do Terceira. Miguel Toreia, Derek Brooks, Miguel Queiroz. Tem que soltar a bola muito mais rápido, Miguel Queiroz. Já tinha dois colegas a sair em contra-ataque. Rapidamente tem que soltar a bola para fazer cestos fáceis. Monteiro. A não conseguir encontrar o caminho do cesto. Reposição de bola para Miguel Toreia. 15 segundos para fecharmos este primeiro quarto. Paragem na partida, pedida por Hugo Salgado, treinador da equipa do Terceira, que vai tentar preparar este ataque que não pode durar mais de 15 segundos, com o Futebol Clube do Porto a ganhar por 18-15. Agora aqui o António a forçar um pouco, podia ter gasto aqui mais uns segundos para depois também não dar tanto tempo à equipa da Terceira para poder atacar. Mas está a ser, mais uma vez, a exemplo do jogo 1, uma equipa do Terceira muito consistente neste início do jogo, a equilibrar muito o jogo com o Porto. O Porto em espaços a ter algumas ações muito boas, mas precisava um bocadinho mais de consistência a equipa para poder fugir no marcador. Aqui os triplos de Skyler White, o melhor marcador da equipa do Terceira, 9 pontos, resultantes de 3 triplos. – 18-15, ganha o Futebol Clube do Porto. Vão regressar as equipas para estes 15 segundos que faltam. E vamos ver o que é que o Hugo Salgado preparou. Toreia, Zirden, Miguel Toreia, consegue marcar em cima da hora a equipa do Terceira, baixar a vantagem do Futebol Clube do Porto. Aqui vemos o lançamento de Augusto Muito Matos. provavelmente não era isto que estava desenhado ali no quadro do Salgado, mas funcionou. Funcionou, melhor que nada. Um ponto de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto. 18-17, num período marcado pelos 14 pontos do Will Graves, do lado do Futebol Clube do Porto. Aliás, só o Will Graves e João Soares têm pontos do lado azul e branco. Do lado do Terceira há uma maior distribuição, mas o destaque para os 3 triplos de Skyler White. E a verdade é que a equipa do Terceira bateu-se bem, Rui, nestes primeiros 10 minutos. Sem dúvida, ainda há pouco referi isso, a fazer um jogo muito interessante, novamente. A exemplo do jogo 1, a conseguir estar muito encostado no marcador com a equipa do Porto. Claro que o Porto vai ter que aumentar a intensidade defensiva, isso é óbvio, porque os pontos estão a nascer de lançamentos exteriores, portanto há que pressionar muito mais o lançamento exterior, é isso que se pretende, porque de facto depois a equipa Terceira no jogo interior tem claras dificuldades. O Porto tem ali sempre dois jogadores muito altos, neste caso estamos a falar, será o Miguel e o António, são os jogadores que ocuparão as posições mais interiores, mas tem Graves, tem Sacha, portanto são jogadores com uma estatura bastante diferente daquilo que tem a equipa do Terceira, até porque, por exemplo, um dos jogadores com alguma estatura, que é o Skyler White, procura muito o jogo exterior também, até porque ele é um bom lançador. Temos a prova disso com 3 triplos neste primeiro período.
Todo o jogo do Terceira se baseia no lançamento triplo, praticamente. Portanto, é aí que o Porto tem que claramente apertar esta equipa do Terceira e depois meter mais intensidade, mais físico, mais corpo a corpo nas ações defensivas e mais esclarecimento nas ações ofensivas, acima de tudo. Do Porto, 18-17, num período marcado pelos 14 pontos do Will Graves, do lado do Futebol Clube do Porto. Aliás, só o Will Graves e João Soares têm pontos do lado azul e branco. Do lado do Terceira há uma maior distribuição, mas o destaque para os 3 triplos de Skylar White. E a verdade é que a equipa do Terceira bateu-se bem, Rui, nestes primeiros 10 minutos. Sem dúvida, ainda há pouco referi isso, a fazer um jogo muito, muito interessante, novamente. A exemplo do jogo 1, a conseguir estar muito encostado no marcador com a equipa do Porto. Claro que o Porto vai ter que aumentar a intensidade defensiva, isso é óbvio, porque os pontos estão a nascer de lançamentos exteriores, portanto há que pressionar muito mais o lançamento exterior, é isso que se pretende, porque de facto depois a equipa terceira no jogo interior tem claras dificuldades. O Porto tem ali sempre dois jogadores muito altos, neste caso estamos a falar, será o Miguel e o António, são os jogadores que ocuparão as posições mais interiores, mas tem Graves, tem Sacha, portanto são jogadores com uma estatura bastante diferente daquilo que tem a equipa do Terceiro, até porque, por exemplo, um dos jogadores com alguma estatura, que é o Skylar White, procura muito o jogo exterior também, até porque ele é um bom lançador. Temos a prova disso com 3 triplos neste primeiro período. Todo o jogo do Terceira se baseia no lançamento triplo, praticamente. Portanto, é aí que o Porto tem que claramente apertar esta equipa do Terceira e depois meter mais intensidade, mais físico, mais corpo a corpo nas ações defensivas e mais esclarecimento nas ações ofensivas, acima de tudo. Muito bem, o Pedro. Exatamente, ia referir isto. Pedro Pinto está então em jogo. Primeiros minutos para o base do Futebol Clube do Porto. Diogo Araújo também se mantém em campo. Miguel Queiroz, Pedro Pinto. Skylar White no roubo de bola. Muito bem, grande passe, grande passe. Pena, podia ter aproveitado, o passe é muito bom em contra-ataque. E mais dois para a equipa da Terceira, passa para a frente. A jogar no 1 contra 1, a proteger muito bem a bola, a conseguir ganhar ali o espaço ao Diogo Araújo, depois a fazer ali um lançamento curto, muito bem. Mais 2 pontos para Skylar White, chega aos 11. Falta da Diogo Araújo. Cair praticamente em cima de Miguel Toreia. Ali já não há ABS que consiga segurar o Diogo, ele já vai com muito lance, não consegue parar de maneira nenhuma. Não marcou Miguel Queiroz. Toreia, Derek Brooks. Ficar curto depois de um belo clínico de drible. E bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. Graves. Pedro Pinto. Diogo Araújo. Ferran. Derek Brooks Jr. no ressalto. Skylar White. Não esteve longe. Augusto Matos. Ferran, PP. Grande passe, António Monteiro, Ferran. Diogo Araújo. Bola para o Futebol Clube do Porto. Os passos a serem demasiado longos. E entre João Soares e também Brett Easley.
para os lugares de Diogo Araújo e de Pedro Pinto. Graves, Tinsley. Ferran. Aqui costuma ser zona de eleição para Ferran. Muito bem. Ferran é um belíssimo lançador e normalmente nestas zonas dos cantos ele costuma ter uma eficácia muito alta. Aí está o Porto novamente a defender a zona. A perder Agora 3 para 1. Muito bem. Contra-ataque simples. Passe ainda numa zona boa para o João Soares poder finalizar sem drible praticamente, só com a passada. Brad Tinsley, mais um ressalto. Ferran. Nas estatísticas, deixem-me só acrescentar do primeiro quarto, foi precisamente os ressaltos que o Futebol Clube do Porto teve 17, mais 10 que a equipa de Hugo Salgado. É um dos aspectos onde o Porto é forte. Tu tinhas chamado a atenção para isso. É uma luta desigual na tabela. Deixaram de cair os lançamentos do Skylar White. Deixaram de cair até porque agora estão a ser mais lançamentos forçados do que propriamente lançamentos equilibrados. Muito bem, António. E uma boa fase do jogo para a equipa do Futebol Clube do Porto, que encontra aqui a máxima vantagem que já teve até esta altura. É uma vantagem de 7 pontos. Ganha 26-19 a equipa do Terceira Basket. A equipa está mais intensa a defender. O Porto está mais intenso, está a procurar dificultar ao máximo as ações ofensivas do Terceira e depois, claro, aparece também depois a qualidade, as coisas vão saindo com mais naturalidade depois em termos atacantes. O importante era aumentar aí sim a defesa, apertar muito mais, criar estes lançamentos que a equipa Terceira fez, os últimos já estão com muito mais oposição, já há uma dificuldade muito maior, está a dar ressaltos, está a dar contra-ataques, está a dar saídas rápidas, portanto tudo mais fácil para a equipa do Porto, que no fundo é isso que a equipa pretende, é começar a ganhar uma distância no marcador o mais rápido possível. A soar o alarme no lado do Terceira Basket e por isso mesmo e por força destes 7 pontos o Salgado a parar o jogo. Com o Futebol Clube do Porto a ganhar por 26-19. Entretanto, mais 2 jogadores juntaram-se a Graves e a João Soares em termos de pontos marcados. Ferran Aventura e também António Monteiro. Miguel Toreia. Pedro Rodrigues. Augusto Matos. Brad Tinsley. 5 contra 3. Há que escolher bem, muito bem. Pena o Ferran aqui. Mas bem, aqui a criar o espaço. Faltou a finalização. O espaço foi bem criado para a penetração do João Soares. Toreia. Pedro Rodrigues, Augusto Matos. Boa bola. Grande bola. 26 Porto, 21 para o Terceira, 5,5 para chegarmos ao intervalo. António Monteiro. E João Soares. Claro. Muito bem o João ali a segurar com o antebraço o Brooks. E claro, aqui só se pedir um passo bombeado para as costas de Brooks, porque mais uma vez conseguimos perceber que não é um grande defensor. Distração agora defensiva. Distração defensiva e ainda por cima com falta. É preciso ir alguém executar o lançamento livre. Brooks não percebeu que o Arte ainda averbou uma falta ao João Soares. Sim, não saiu.
com cara de muitos amigos. O João Soares também vai fazendo uma série de amigos para a vida dentro do campo. É uma maneira muito com uma pessoal forma de estar que eu particularmente aprecio. Já agora, o João mete muita intensidade em todas as ações ofensivas, defensivas. É um jogador que vive muito o jogo e por vezes não, é bom, outras vezes também é prejudicial. ora cá está João Soares, Monteiro. Teve o pássaro na mão e deixou fugir. Tem que ser com as duas mãos aquela bola. Zirdan, mais um triplo para Azaia Zirdan. E uma boa reação da equipa do Terceira, perdia por 8. Sim, mas lá está, por é a linha de 2 pontos novamente, exatamente. $30 para o Futebol Clube do Porto, 27 para o Terceira Basket. 4 minutos e meio para jogar até ao intervalo. E entra Sacha Brovniak para o lugar de António Monteiro. Não tem pontos, Sacha Brovniak, a 4 minutos do intervalo, que também não deixa de ser notícia. Toreia, Ferran, João Soares. Tinha ali Sacha na frente a cortar, aquela bola tem que entrar ali muito mais rápido. Não marca Sacha Brovniak. Mas o João Soares teve ali uma belíssima oportunidade de meter a bola em Sacha quando ele corta para o cesto. Também não marca Skylar White. Tinsley, Ferran. Novamente, muito bem, a bola tem que entrar ali Sacha é muito mais forte. Tinsley. Salto para Pedro Rodrigues, Skylar White, Miguel Toreia. A pausar o jogo agora Toreia para também aqui para respirar um pouco, porque interessa claramente. E no limite da falta ali o Tinsley. Ainda tentou ganhá-lo, Zirdan. Graves. João Soares. Não está a sair. Graves. Parecia um homem de plástico agora. Isto agora parecia que ia colocar ali um lançamento simples e acaba por fazer um belíssimo de uma fundança. 32-27, 5 pontos de vantagem. Curta. Sacha no ressalto. Aqui o Porto aqui pode desenvolver mais, tem que ser mais rápido assim para o ataque. A equipa do Terceira começa-se a notar, começa a dar alguns sinais de cansaço, de fadiga. O Porto pode perfeitamente aproveitar. Grande bola, eu penso que é só 2 pontos. Sim. Belas mãos. E a brincar, 2 minutos e meio de intervalo, já leva 18 pontos. Claramente o melhor marcador da partida. Pode chegar aos 19. E deixa o Futebol Clube do Porto novamente com 8 pontos de vantagem. 35-27. Agora um pouco mais perto do intervalo. 2:20. Falta de Ferran Ventura sobre Sérgio Silva. E troca no Futebol Clube do Porto. Sai João Soares e entra Diogo Araújo. O João, que apesar de não estar muito feliz no lançamento exterior, acaba esta primeira parte provavelmente com estes 10 pontos, o que acaba por ser uma primeira parte positiva. Salto para Graves. Diogo Araújo. Graves. Salto para Skylar White. Derek Brooks. Com felicidade, acaba por cair. Muita felicidade mesmo. 35-29. 1 minuto e 40 para o intervalo. Brad Tinsley. Diogo Araújo.
Tem que olhar para o cesto, o Diogo, não pode estar só à procura do passe, é preciso olhar para o cesto. Nem uma bola que eu resolvo, não é? É um bocadinho isso. 21 pontos marcados para o Will Graves, são 1 minuto do intervalo. A defesa zona ali bem explícita. Mais uma airbola agora de Isaiah Zirdan, vai descansar Graves. Que entra novamente João Soares. Muitos aplausos para o número 1 do Futebol Clube do Porto, que tem para já 21 pontos marcados. Em 37 de equipa, portanto é notável. Quer dizer, Graves tem 21, são 16 para o resto da equipa. E falta, claramente. Já com Nico Washburn no camarote presidencial do Dragão Caixa. Atleta norte-americano que foi campeão, tal como este, na mesma época, Brad Tinsley, com Troy DeVries como principal figura, no último campeonato conquistado pela equipa de basquetebol do Futebol Clube do Porto. Derek Brooks na linha de lance livre, a desperdiçar o segundo, mantendo o Futebol Clube do Porto 7 pontos de avanço. Ferran, Sacha, muita vantagem aqui de Sacha, e falta. De Pedro Rodrigues, vai para a linha de lance livre, o sérvio do Futebol Clube do Porto. Ora, cá está, entre Vítor Hugo e Júlio Matos, o Sr. Washburn e a Sra. Washburn. Possibilidade para Sacha Borovniak fazer os primeiros pontos do jogo. 38-30, a 40 segundos do intervalo. Vamos ter uma estreia. Entrada de Vladislav Voit, então para essa tal estreia, troca com João Soares. Vlad, que andou nas bocas do mundo, foi recentemente eleito o melhor jovem da FIBA Europe Cup, prova internacional que o Futebol Clube do Porto realizou. A quarta competição de basquetebol em termos europeus. E essa bela distinção para Vladislav Voit, ele que vai estar a representar Portugal na Seleção Nacional de Sub-20. 6 pontos de vantagem para o Porto. Estamos muito bem, Sacha, muito bem. A 6 segundos do intervalo e volta a marcar a equipa do Futebol Clube do Porto. A perceber que tinha ali um espaço para a penetração. 8 pontos de vantagem, 41-33, e a possibilidade de Sacha acrescentar mais um ponto à conta coletiva do Futebol Clube do Porto. Ficar curto, Sérgio Silva, 3 segundos para um último lançamento antes do intervalo. A ficar muito curta esta tentativa de Sérgio Silva. E é com o Futebol Clube do Porto em vantagem que avançamos para intervalo. 41 para a formação azul e branca, 33 para a equipa do Terceira, numa primeira parte ainda assim controlada por inteiro pela formação do Futebol Clube do Porto. Leva 8 pontos de vantagem para o intervalo. Daqui a pouco a segunda parte do jogo e também a análise do Rui Santos a estes primeiros 20 minutos de basquetebol neste jogo 2 dos quartos de final do play-off. Venceu o primeiro a equipa do Futebol Clube do Porto e tem ao intervalo tudo bem encaminhado para ganhar o segundo. Até já. E depois então poder fazer um pouquinho de gestão até a final do jogo. Pode passar por aí uma das estratégias desta equipa do Porto, e era bom até para dar, apesar da equipa ter uma grande rotação. Mocha Lopes faz uma grande rotação da equipa, mas era bom para dar também mais minutos ali a alguns jovens jogadores, como o Diogo, como o Vlad, o Amarante, o Pedro Bastos, e terem mais minutos, que são jogadores que vão ser fundamentais nesta caminhada de play-off. Todos os jogadores são muito importantes nesta altura, e quanto mais minutos tiverem, melhor vão jogar depois nos próximos jogos.
Arranque do terceiro quarto com o Futebol Clube do Porto a ganhar por 41-33. Pedro Pinto, de 3, perfeito, o lançamento do base do Futebol Clube do Porto, entra a marcar, a formação azul e branca passa a ter mais 11 pontos de vantagem. Derek Brooks, a perder para João Soares. Complicar o fácil. E mais 3. Acaba por resolver da melhor maneira. Mas complicou ali. E de repente, lá está. Passámos já para uma diferença de 14 pontos, ainda dentro do primeiro minuto do terceiro período. É um parcial de 6-0 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Graças a 2 triplos de Pedro Pinto, que agora comete falta sobre Sérgio Silva. Pedro Rodrigues. Salto para João Soares. Brad Tinsley. Tem ali vantagem, exatamente. 1 contra 1. Graves. Curta. Não vai ficar curta. Sai em dribble Derek Brooks Jr. A assistência para Sérgio Silva. Volta a não marcar a equipa do terceiro. Penso que o Sérgio leva ali um toque no nariz. PP. Graves tentou atirar contra o adversário. A bola chegou até às mãos de Derek Brooks Jr. Sai perfeito o lançamento de 3. Isto foi o que aconteceu no jogo 1. Foi caminhando em direção à linha de 3 pontos. O adversário, neste caso o defesa, não reage muito, fica ali à espera. E ele lança e tem uma boa eficácia. Defender é que é mais difícil. Para Brooks atacar, sim senhor, defender. Pode ser muito bom jogador. Pontualmente em campo tem um comportamento que deve deixar um treinador muito perto de um ataque de nervos. É muito bom o passo, muito bom. Claro, muito bem. Pinta, lançamento importantíssimo. E hoje muitas vezes os jogadores queixam-se disso, que é quando vem o adversário lançado, é fazer finta de lançamento, desequilibra completamente o adversário e depois acabam por fazer cestos fáceis. Zirdan. Sérgio Silva. Skylar White. Bem diferente dos últimos lançamentos de 3, quando comparado com os primeiros do jogo. Até porque eu fiz referência nisso no jogo 1, a equipa da terceira vai acumulando cansaço também, não é? Os jogadores são praticamente os mesmos, a ter que defrontar um Porto que já é mais forte, que faz muita rotação dos jogadores. Os jogadores de terceira vão sentindo cansaço, é normal. E nota-se claramente que no jogo 2 a equipa terceira está mais desgastada fisicamente, nota-se isso perfeitamente. E claro, os jogadores do Porto, com a rotação toda que vão fazendo, e ainda por cima tendo uma equipa com mais qualidade, são os jogadores mais fortes, o jogo vai se tornando fácil. ...51 para o Futebol Clube do Porto, 36 para o Terceira Basquete. Assim vai este jogo de basquetebol, com 15 pontos de vantagem para a formação azul e branca, a 6 minutos do fim do terceiro quarto. Pedro Pinto. Sacha. Salto para Sérgio Silva. Falta de Pedro Pinto. Pois. E uma técnica. E a técnica é o João Soares.
Ao Pedro é falta pessoal. Sim. Técnico é o João Soares. É tal intensidade que o João coloca sempre nos jogos, às vezes acaba por o prejudicar. Derek Brooks Jr. a desperdiçar o primeiro, bem longe dos números da passada sexta-feira. Tem 11 pontos marcados. Miguel Queiroz pronto para entrar, troca agora com Sacha Brovniak. Sacha com uma exibição até ao momento mais cinzenta que o habitual. Não ter... Perfeito o lançamento de Azaia Zirda. 51-39, vai baixar para 12 pontos a diferença. PP. Agora aqui a bola tem que entrar dentro, o Miguel tem ali vantagem. João Soares. Sérgio Silva. E bola para a equipa do Terceira, uma intervenção de Pedro Pinto à margem das leis. Reposição de bola na linha lateral para o conjunto açoriano. Já são erros que já não são muito normais no basquete. Fazer violação de 5 segundos na reposição de bola na linha lateral. A equipa tem que trabalhar muito mais rápido para criar linhas de passe. Graves. João Soares. Miguel Queiroz. Mais um pé, mais 14 segundos. Cinco minutos, sensivelmente, para final deste terceiro quarto. Adivinham-se mais mexidas na equipa do Futebol Clube do Porto. Exatamente, Vladislav Voitsu entra, sai João Soares. Até porque o João já tem uma terceira falta e nós estamos no terceiro período. Não é que faça muita moça, porque realmente o plantel do Porto dá perfeitamente para rodar os jogadores sem se notar grandes diferenças na capacidade ofensiva da equipa, principalmente. É preciso o Porto também agora recuperar alguns dos pontos. Bola para a formação do 2 Futebol segundos, Clube tem do que ser Porto. rápido, tem Sim. que ser um lançamento muito bem. Muito bem. Excelente. Melhor era impossível. São erros defensivos que custam caro e contra equipas como o Porto é complicado quando se dá em 2 segundos, se dá este espaço. Aí está, Brooks sozinho na linha de 3 pontos, a eficácia sobe de que maneira. E volta a aumentar a vantagem. A equipa do Futebol Clube do Porto, pela mão de Miguel Queiroz, agora são 13 pontos de vantagem. Grande triplo do Sérgio Silva. A equipa do Terceira continua a basear-se muito nos lançamentos triplos. Em boa verdade, em termos de jogo interior, apenas Skylar White pode dar qualquer coisa à equipa nesse aspecto. Mas é difícil, Mas mesmo assim porque é um Graves, jogador grande Miguel que vem cá fora mais vezes do que está lá dentro. E depois é difícil porque é preciso parar Graves, que começa a jogar cada vez mais nas posições interior. Depois é Miguel do outro lado, se não é Miguel é Sacha, e acaba por ser um massacre constante sobre o mesmo, ou o único jogador que consegue
criar ali alguma oposição e, portanto, até para ele próprio é muito complicado conseguir defender tantos jogadores ao mesmo tempo. Entretanto, o Ferraventura já trocou com Pedro Pinto, que está dentro de campo, e Brett Tinsley converte os 2 lançamentos livres. Passando a dar 12 pontos de vantagem à equipa do Futebol Clube do Porto. Tu viste, eu não vi, está assim um jogo tão diferente da passada sexta-feira, Rui, até ao momento? Eu penso que o Porto está com mais intensidade, sim, está melhor, e acredito que não só o Porto, como todas as equipas que estão a disputar este play-off, e que neste momento 2 delas já têm o 2-0 feito, que é o caso do Alvarense e do Oliveirense. E em boa verdade, Porto e Benfica a caminho do mesmo. Sim, o Benfica ao intervalo ganhava 54-15 a equipa do Cabo, portanto, à partida não vai haver grande história também. Quase um empate. Não vai haver grande história também nesta eliminatória. Acredito que estas 4 equipas irão passar para as meias finais, não tenho grandes dúvidas em relação a isso. E portanto os jogadores vão subindo de produção consoante a eliminatória vai avançando. Na perspectiva do Futebol Clube do Porto, e atenção que mesmo que a equipa faça 2-0 hoje, tem que ganhar um jogo nos Açores para colocar um ponto final nesta eliminatória, mas partindo do princípio que isso até pode acontecer na próxima sexta-feira, que o Futebol Clube do Porto faz 3-0, passando depois a olhar para as meias finais, onde vai defrontar o Benfica, ter Xi ou não ter Xi faz toda a diferença. Faz diferença, faz toda, mas faz diferença, não é? Xi é um jogador sinal mais dentro da equipa, portanto é o melhor marcador da equipa, é um jogador que ofensivamente é de uma eficácia incrível, é um jogador que nós sabemos quase em todos os jogos nos garante 20 pontos em termos ofensivos, ou mais ou menos 20 pontos. E depois é um jogador que também puxa muito pela equipa e ele próprio consegue incentivar os colegas de equipa para níveis mais altos e, portanto, claro, é um jogador que faz falta e esperemos que se o Porto chegar à meia-final, que acredito que sim, e muito provavelmente com o Benfica, também acredito que sim, que X esteja em condições, porque de facto vai fazer falta à equipa do Porto. 9 pontos de vantagem, depois de uma boa reação da equipa do Terceira, que continua a jogar e a competir. Skylar White. Muito bem trabalhado, muito bem. O certo é que o Porto continua a ter dificuldade, conseguiu fugir ali no arranque do terceiro período para os 14 pontos. Chegou a ter 15. 15 pontos. Mas o problema é que depois deixa a equipa do Terceira novamente ganhar ali alguma confiança na linha de 3 pontos. Agora muito bem o Skylar ali, mas também muito bem agora o António. Grande bola. 10 pontos. 62 Porto, 52 Terceira. A carregar Sérgio Silva e a tirar a falta a António Monteiro. O problema é que já dá lances livres. A grande questão é essa. E chegamos ao intervalo com 8 e o Porto não consegue fugir. E convinha que desse mais intensidade ainda do que aquela que já tem colocado, mas é preciso mais. A equipa Terceira continua a fazer um jogo muito agradável, muito parecido com o jogo 1. Foi uma equipa que nunca abdicou do seu jogo, continuou sempre a jogar a um bom nível, uma boa eficácia na linha 3 pontos, a aproveitar depois todos os possíveis pontos ali na zona pintada, principalmente por o Skylar e o Pedro Rodrigues, a espaço a conseguirem alguns pontos debaixo do cesto, pontos importantes, porque nem sempre é possível marcar de 3 pontos, e estes dois jogadores, apesar de não terem a capacidade física nem técnica dos jogadores do Porto, vão conseguindo fazer ali alguns pontos, e o certo é que num jogo que se calhar se previa um pouquinho mais tranquilo para a equipa do Porto, as coisas não estão nada decididas. E entretanto Sacha Brovniak já está dentro de campo, trocou com Miguel Queiroz, e na equipa do Terceira também houve trocas, está Augusto Matos dentro de campo e Miguel Toureira. 1,40 para o fecho do terceiro quarto, 9 pontos de vantagem para a formação azul e branca. Sacha, Vlad, belo lançamento de Vladislav Voit.
Aumenta novamente para 12 a vantagem do Futebol Clube do Porto. Turnover, Violação de campo. Reposição para a equipa do Futebol Clube do Porto. Convém que alguém vá buscar a bola, porque o árbitro vai pôr a bola em jogo. Ferran, Brad Tinsley. Vlad, Sacha, Vlad, Sacha. Tinha que ter lançado em vez de ter passado. Isto é penoso, porque os jogadores têm que estar sempre com a noção certa do tempo que têm para atacar. O Vlad, quando recebe a bola ali fora, tem que saber que faltam 2 segundos para terminar os 24. Correndo o risco da minha observação ser completamente disparatada, quando este tipo de situações acontece, não tem que haver estatuto em relação a quem lança. Não, nada disso, não. Ali independentemente de ser um jovem de 18 anos ou alguém de 30, ou um veterano de 40, quando é preciso lançar, há que lançar, e não é uma falta de respeito não passar a bola a um jogador mais experiente. Nada disso. Os jogadores têm é que ter a noção perfeita do tempo de ataque e perceber que a equipa já está a atacar há alguns segundos e que muitas das vezes, quando a bola está a ser solta da nossa própria mão, nós temos que perceber imediatamente qual é o tempo de ataque que falta. Por isso é que existem 2 monitores mesmo no cimo da tabela, exatamente para isso, para o jogador poder perceber claramente o tempo que tem ou que dispõe para lançar ao cesto. E são erros que às vezes custam muito, até porque o Vlad teve a hipótese de lançar, Sacha teve a hipótese de lançar, embora eu continue a achar que Sacha sofreu uma falta ali nas costas. Sim, do Pedro Rodrigues, também partilho a tua opinião. Mas pronto, ok, não foi assinalada e o Vlad tem que perceber que mal a bola entra fora tem que lançar. 65 Porto, 56 terceira, 45 segundos para fecharmos o terceiro quarto, com falta de Miguel Toreia. É apenas a terceira falta da equipa do terceira, a 45 segundos do fim do quarto. Amarante, António Monteiro, Francisco Amarante. Falta a Pedro Rodrigues, creio. Fazer ali um bloco ao Amarante. Monteiro. Amarante. Muito bem. O movimento é bom. Falta depois colocar a bola dentro do cesto, mas o movimento é perfeito. Zirdan entra na equipa do terceira por troca com Pedro Rodrigues. Derek Brooks, Isaiah Zirdan. Vantagem de 10 pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto. Brooks, Miguel Toreia. É falta. Uso de mãos. Francisco Amarante. E atira Miguel Toreia para a linha de lance livre. Marcar o primeiro, 65-56. E o segundo também. Ia dar o empate no período. A vantagem é a mesma do intervalo, 8 pontos. Portanto, o terceiro período que parecia ser muito favorável à equipa do Porto no primeiro minuto, com 2 triplos do Pedro Pinto, e depois de repente as coisas equilibram-se novamente.
E vai para a linha de lance livre. A equipa do Futebol Clube do Porto estava com 4 faltas, a equipa do Terceira, e por isso Ferraventura tem direito a 2 lançamentos livres para tentar aumentar a vantagem do Futebol Clube do Porto. (66-57). Ainda sobram depois cerca de 6 segundos para a equipa do Terceira gastar no próximo ataque. Skylar White vai lançar, pois. tentou o lançamento do 3, não marcou, mas a verdade é que para quem esteve a perder por 15 pontos, ou para quem chegou a estar a perder por 15 pontos neste terceiro quarto, mal ou menos, sai a perder por 9, a equipa do Terceira, a 10 minutos do final do jogo, mas continua a ter a chave do jogo na mão, a equipa do Futebol Clube do Porto. Sim, sem dúvida. Depois ainda tem que ir à Ilha Terceira e lá os jogos são muito complicados. Acredito que o Porto tem tudo para fazer um 3-0 nesta eliminatória, mas tem que trabalhar muito mais do que fez aqui no Dragão Caixa. Isto é uma opinião muito pessoal. Acho que a equipa pode fazer muito mais, tem capacidade para fazer muito mais, mas tem que o provar dentro de campo. Acredito, mais uma vez acredito que com o decorrer do play-off a equipa vai melhorar os seus índices, mas convém de facto jogar mais intenso, mais forte. Primeira posse de bola do quarto e último período, se não houver prolongamento. Pedro Rodrigues, de 3. Francisco Amarante, no ressalto. Em determinado momento pensei que isto da luta das tabelas ia descambar. Não descambou assim tanto. 35 ressaltos para o Futebol Clube do Porto, 24 para o Terceira. É verdade que a diferença é alguma. Não é bastante, são 11 e depois temos 17 assistências para o Porto, 10 para o Terceiro, Sim. São mais 7. O problema é que isso depois em números não se traduz muito bem. Embora o Futebol Clube do Porto está com uma percentagem de lançamentos do campo extraordinária, 52% para o Porto contra 35% para a equipa do Terceira. Sim, o Terceira baseia muito tudo. Graves parou nos 21 pontos. Muito bem agora Sacha, estava a referir isso, a fazer pressão sobre o portador da bola da equipa Terceira, a obrigar a fazer os 8 segundos. Bem, António Monteiro volta a marcar de 3. Tem 9 pontos, 3 triplos. Muito bem. 3 em muito 3 de lançamentos de 3 pontos. 12 de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Skylar White, Derek Brooks Jr., Pedro Rodrigues. Bem trabalhado, Salto para falta o a lado. finalização, mas foi muito bem trabalhado por parte da equipa do Terceiro. Muito bem, Amarante. É um base muito alto e tem muita vantagem nisso, porque ele a partir do momento que consegue ganhar ali meio metro, suspende e atira muito bem, confiança plena. 14 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Falta tirada por Derek Brooks Jr. Não falou alto o Moncho Lopes, mas Sim, não sai tão uma alto técnica. para que se percebesse o que ele estava a dizer. Não, sai uma técnica. Eu só ainda não percebi se a técnica foi abrevada ao António Monteiro ou se foi abrevada ao Moncho Lopes, mas saiu uma técnica. Portanto, vai ser um lance livre da técnica, que é sempre primeiro. 2 da falta. É sempre cobrado primeiro a técnica. Portanto, neste caso é um lance livre da técnica e depois 2 da falta e segue jogo. Marca o primeiro, Derek Brooks Jr. Ele que antes deste último lance livre estava pouco acima dos 50%. O que
Não é a melhor das percentagens de lançamento livre, tinha 57%. E perfeito agora nos 3 lançamentos livres que teve, Derek Brooks Jr. 11 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto, 71-60. Vlad, Ferran. Monteiro. Muito bem. E Muito Sacha. bem, Sacha. Muito bem. Muito bem, Ferran na assistência. E depois muito bem, Sacha no ressalto ofensivo. Skylar White, Sérgio Silva. Skylar White. Pisar a linha lateral. Bem defendido por Vlad. Se o Porto consegue meter um pouco mais de intensidade, consegue criar logo muita dificuldade à equipa do Terceira. E é isso que de certeza que o Mocha Lopes quer dos seus jogadores. É mais intensidade, mais capacidade defensiva. Reposição para Vladislav Voitso. Monteiro. Falhar o primeiro lançamento de 3 no jogo. Tinha 3 em 3. E mais um belo lançamento da Skylar White. E até o próprio movimento do lançamento é perfeito. Tem um bom lançamento. 16 pontos marcados para Skylar White. Sacha. Aqui em dificuldades, Pedro Rodrigues. Não é fácil defender Sacha. Sacha é muito mais pesado, é mais alto, portanto é uma tarefa muito complicada para o Pedro Rodrigues, que continua a fazer uma belíssima partida dentro das suas capacidades. Eu penso que está a fazer um play-off muito interessante. Marca o primeiro, Sacha. E marca o segundo. 12 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto, 75-63. Pois. Esqueceram-se. Atraso. O Ferran pede troca a Vlad, mas sai muito tarde e os jogadores adversários aproveitam logo, imediatamente. Aqui há que dar espaço para Sacha poder jogar. Aqui não convém que haja muitos cortes. A partir do momento que a bola entra dentro em Sacha, não convém que ande muita gente a cortar ali pelo meio, porque é exatamente isso que a equipa do Terceira quer. Convém é dar espaço para que Sacha possa jogar 1 contra 1 e depois ou finaliza ou soltar a bola fora para os lançadores. Sérgio Silva. Vai ficar curto. Monteiro, Sacha, Ferran. Amarante. Ferran. Vlad. Mais 3. Acaba por estar a trabalhar bem, com alguma calma, mas acaba por estar a trabalhar bem ofensivamente a equipa do Porto. Falta de Francisco Amarante, é a segunda falta do jovem base do Futebol Clube do Porto. E Diogo Araújo, preparado para entrar, troca com António Monteiro. E o Porto a meter um 5, tirando ali Sacha, um 5 muito jovem. O Diogo Araújo, o Amarante,
do lado, mesmo o Ferran, são todos os jogadores na casa dos 20 anos e, portanto, uma equipa muito jovem neste momento em campo. Diogo Araújo, que é um dos dois jogadores que não tem pontos marcados do lado azul e branco. O outro é Pedro Bastos. Muito bem, Diogo ali a recuperar uma bola que parecia quase perdida. Amarante. Diogo Araújo. Bela assistência Muito bem, para muito Sacha. bem, muito bem, muito bem. E de repente o Porto consegue 15 pontos que já lhe permite aqui Igual a máxima alguma vantagem margem que teve no jogo. Exatamente. A 5 minutos do fim. Mais. E o Salgado acaba por ter que pedir agora um desconto de tempo para ver se consegue ainda equilibrar. Bola dentro, aí está, dar espaço, toda a gente tem que sair. Bem, a Zaya Zerda. Bem feito. Muito Devagar, bem feito. devagarinho, lá vão fazendo os seus pontos. 80-67. A equipa do Porto acaba por dar ali alguns espaços. Diogo Araújo, Amarante, com falta de Sérgio Silva. Reposição para Amarante. 4 minutos e meio, praticamente, para o final do jogo. E é a quinta falta. Problema agora para o Hugo Salgado. Eu penso que é a quinta falta do Pedro Rodrigues, exatamente. Se já era difícil a luta das tabelas, agora ainda vai ficar mais difícil com a desqualificação do Pedro. Agora fica mesmo o Skylar White a ser o único jogador a conseguir criar ali alguma oposição. O problema é que 1 para 2 ou 3 do Porto não chega, é muito curto. Se a falhar o primeiro, também não é muito normal. Aí está, aí sai o desconto de tempo, pedido por Hugo Salgado. É a parte final do jogo, faltam 4 minutos e 20, 14 pontos. Começam aqui agora as tentativas de ver se a sua equipa ainda tem capacidade física, principalmente física, que eu penso que os jogadores de terceira devem estar muito desgastados fisicamente. Não deve estar a ser nada fácil para estes atletas conseguirem aguentar o ritmo do Porto. O certo é que faltam 4 minutos e 20, são 14 pontos e, portanto, ainda há tempo para tentar recuperar alguma coisa aqui neste marcador e criar alguma dificuldade à equipa do Porto, assim como o Porto também tem estes 4 minutos e 20 para fugir claramente neste resultado e acabar com o jogo e colocar um 2-0 nesta eliminatória, que é importante, claro. E está mais para isso do que para outra coisa. Sim, sem dúvida. O Porto está com 14 pontos, são 14 pontos. Não é assim tão fácil de anular 14 pontos à equipa do Porto. Portanto, é o Porto que está por cima. Teve que trabalhar muito durante o jogo, não foi nada fácil. A equipa do terceira bateu-se muito bem, mais uma vez. E 2-0 é meio caminho andado, mas faltam os jogos nos Açores e, portanto, vamos saber o que é que isto vai dar aí. Com a entrada de Brad Tinsley e também António Monteiro, relativamente ao 5 que saiu para o time-out. Já agora, olhando para o outro jogo
96-44. É o resultado entre Benfica e Cabo Madeira. É um resultado muito desnivelado. Ainda faltam 4 minutos para o jogo terminar. Grande passe de Brooks. Muito bem, corte nas costas. A equipa do Porto adormeceu mais uma vez. 81-69, são 12 pontos de vantagem, 3:40 no final do jogo. Monteiro, Amarante, Skylar White, Sérgio Silva, grande ressalto do Derek Brooks. A questão aqui é autobloqueio defensivo. E mais Pois 2 pontos. é, Augusto Matos. E 10 pontos, lá está. O desconto a seu ter efeito, a equipa já recuperou 4 pontos e ainda faltam 3 minutos. Esse é o senão, na perspectiva do terceiro, é que o relógio não para, não é? Diogo Araújo. Zirdan no ressalto. Skylar White. É preciso ter algum cuidado agora na linha 3 pontos, não dar muito espaço. Sérgio Silva. Derek Brooks. Tirar nova falta e a viajar para a linha de lance livre. Derek Brooks Jr. Pode colocar o terceiro a 8 pontos do Futebol Clube Agora é do Porto. mesmo o Chalopas parar o jogo, chamar os seus jogadores, corrigir o ataque, mais intensidade na defesa, mais preocupação na defesa, fechar bem aquelas penetrações, fechar bem a linha 3 pontos, porque o jogo ainda não terminou. Faltam 2 minutos e 37, 10 pontos. O terceiro tem 2 lances livres, pode reduzir a 8 e, portanto, o jogo continua em aberto. (2:37) para o final do jogo. Está muito perto de fazer o 2-0 nesta eliminatória, a equipa do Futebol Clube do Porto. Eliminatória que se transfere para os Açores já na próxima sexta-feira, dia 17 de maio, com o Futebol Clube do Porto a jogar às 9:30 da noite, hora de Portugal continental. E partindo do princípio que vai ganhar hoje, a formação azul e branca tem o primeiro match point na próxima sexta-feira para tentar o 3-0 contra esta formação do Terceira Basket. Sendo que previsivelmente o Benfica pode fazer o mesmo contra o Cabo Madeira, marcando depois as duas equipas em encontro nas meias finais do play-off do Campeonato da Liga de Basquetebol. E Brooks lá vai somando os seus pontinhos, já leva 25. Tem aqui a possibilidade de fazer mais um. Uma primeira parte que até nem esteve muito produtivo, acaba por fazer uma segunda parte interessante. Claro. Fácil. É isto que o Porto procura bem. É pena não ter feito mais vezes. Bola no jogo interior, abrir espaços, deixar os jogadores interiores jogar 1 contra 1, massacrar a equipa adversária com faltas. Skylar White, Diogo Araújo, Brad Tinsley. Claro, fácil e falta. Sobre Sasha Borovniak. A 1:58 do final do jogo. Boa leitura do Flá, a perceber claramente que Sacha estava a ser defendido por um jogador muito mais baixo.
não havia ajuda nenhuma do lado contrário, colocar a bola por cima, fácil para Sais. Mais um desconto para o Salgado. Sim, mas seria preciso acontecer uma coisa muito estranha. Não, mas isto no fundo também, os descontos, além de tentar organizar algumas situações de ataque, também é para dar também aqui algum descanso aos seus jogadores. Numa tentativa de recuperar final, o fogo. Exatamente. Ainda tem mais um desconto de tempo que eu vai utilizar, provavelmente. No fundo serve para alinhar algumas coisas em termos ofensivos, mas também para dar algum fogo a estes jogadores. De facto, têm tido uma tarefa muito complicada. Mas que se vão batendo e vão se batendo bem com a equipa do Porto, jogam no limite, mas estão a conseguir equilibrar os jogos, apesar de algumas dificuldades e limitações. É uma equipa que está a fazer jogos muito agradáveis, muito interessantes, e é um sinal de alerta também para a equipa do Porto, a deslocação que vai ter. Sendo que o Porto também está a gerir, Rui. Sim, sem dúvida. O Will Graves, sim, o Will Graves muito teve fora, praticamente a segunda parte toda no banco, portanto. Também há aqui uma boa gestão por parte de Moncho Lopes, que está a dar muitos minutos aos jovens, ainda há pouco referimos. Tínhamos 4 jogadores com 20 anos praticamente a jogar dentro de campo, com Saixa, portanto é uma equipa extremamente jovem, é isso que também se pretende. Cada vez mais os jovens vão tendo minutos, vão aproveitando, isso é importante. Vlad é um dos jogadores que já assumiu claramente esta possibilidade de jogar na equipa A e ter muitos minutos. O Diogo é outro jogador que está a ganhar também minutos. O próprio Francisco Amarante tem ganho alguns minutos com o Moncho Lopes, fruto também da lesão de Xi, mas o certo é que tem aproveitado bem, tem jogado com alguma maturidade, o que é bom para ele. Não marca de 3, António Monteiro, ressalto para Derek Brooks Jr. 1 minuto e meio para o final. O Futebol Clube do Porto vai fazer 2-0 na eliminatória. Fica a um triunfo de garantir um lugar nas meias finais do play-off da Liga de Basquetebol. Vlad, Diogo Araújo, Vlad, Sasha. Falta a Zirdan. A Zaya Zirdan, é a quinta falta. Não, é a segunda. É a segunda, pois não. Estava, quem foi há pouco excluído e passou-me ao lado foi o Pedro Rodrigues. E o Sérgio Silva tem 4. Eu vi o tom despachado a ir em direção ao banco. Ficar curto, o primeiro lançamento livre de Sasha Baroviar. Isto não é muito normal de ensaio, ainda há pouco fez 2-1, agora provavelmente irá fazer 2-1 novamente. Agora a equipa tem entrado para o quarto período com 75% da linha de lance livre, 6 em 8, foi poucas vezes, apesar de... Mas é uma zona de jogo onde o Porto pode perfeitamente chegar à casa dos 80%, 80-85%, e no play-off vai ser importante a linha de lance livre. E Saixa é um bom lançador daquela zona, portanto tem uma porcentagem altíssima. Diz Paulo. Arrasta-se este final de partida, mais um time-out pedido pela equipa do Terceira. A 1 minuto e 13, com 12 pontos de desvantagem. É esgotar as possibilidades todas do Salgado. Agora já não há mais, agora acabaram os descontos. E também para ganhar aqui alguns metros, porque assim a bola é reposta no ataque, ganha aqui alguns metros. A equipa começa logo na zona de ataque, vai tentar atacar rápido, vai tentar atacar muito provavelmente na linha de 3 pontos, a ver se recupera alguma coisa, mas já penso que já não fugirá esta vitória à equipa do Porto. Um 2-0 muito suado. A equipa do Porto de facto teve de trabalhar muito para conseguir estas 2 vitórias, mas o objetivo, se ganhar hoje, está cumprido. Era isto que se pretendia, um 2-0 em casa, para depois finalizar fora o mais rápido possível esta eliminatória. Que pode acontecer na próxima sexta-feira, data do jogo 3. Aí está, mais um grande triplo. Pronto.
para Skyler, quer dizer, é um dos pontos que o Porto tem que ter cuidado e o Miguel deu-lhe ali algum espaço. 19 pontos marcados para Skyler White, melhor só Derek Brooks Jr. com 26. Último minuto do jogo. Miguel Queiroz, Diogo Araújo, Brad Tinsley. Triplo com triplo. Ainda com Sérgio Silva a tirar uma falta a Miguel Queiroz, creio. Eu penso que a Tinsley. É a terceira de Brad Tinsley. Linha de lance livre para Sérgio Silva. Muitos dos adeptos esportistas a pensarem, vamos lá acabar com isto para ir ver o futebol. Futebol e o hockey. Futebol e o hockey. O Dois futebol grandes começa jogos. primeiro, há 30 minutos a separar os dois jogos. O futebol às 5h30, o hockey às 6. E o basquete com a questão resolvida. Falta-nos apenas conhecer os números finais desta segunda vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Terceira Basket. Para já temos Porto 88, Terceira 77. Vlad. Miguel Queiroz. Vlad. Mais 3 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Bem, claro, também com uma boa porcentagem da linha de 3 pontos. 91-77. Responde Derek Brooks Jr. Ressalto para Vlad. E agora é deixar passar o tempo. Exatamente. 17 segundos. 91 para o Futebol Clube do Porto, 77 para a equipa do Terceira. Os números da segunda vitória da equipa do Futebol Clube do Porto. Fazendo assim o 2-0 e cumprindo no fundo, Rui, aquilo que se esperava. Sim, o objetivo está cumprido, era ganhar os 2 jogos em casa, encostar a equipa terceira às cordas, como se costuma dizer, portanto já não há margem nenhuma agora. O Porto tem que ir agora à Ilha Terceira fazer um bom jogo para tentar arrumar já com esta questão dos quartos de final do play-off. Agora também uma palavra para a equipa terceira, que acho que acaba por fazer 2 jogos muito interessantes, muito bem conseguidos, com tanta limitação a equipa acaba por se portar muito bem, faz 2 boas partidas aqui no Dragão Caixa. O Porto, conforme referiste há pouco, eu acho que houve aqui também alguma gestão, pareceu-me que houve aqui alguma gestão da equipa, e muito bem, o jogo foi estando mais ou menos controlado, o Porto também nunca permitiu à equipa terceira uma aproximação perigosa, digamos, em termos de marcador, e portanto essa gestão foi feita, foi bem feita. O objetivo está cumprido, penso que a vitória é justa da equipa do Porto, dentro de um jogo que foi morno, diria mesmo, foi um jogo muito morno, mas pronto, o objetivo está cumprido, 2-0, aliás, sexta-feira há mais. E olhando para aquilo que se passou não só nestes 2 jogos, mas também nos outros encontros entre as duas equipas, todas as condições reunidas para o 3-0, é a pergunta que eu te vou fazer depois de ouvirmos a Alexandra com os treinadores. Começando, Alexandra, creio que ainda não, e portanto, Rui, podes responder a isso. O Futebol Clube do Porto que tem todas as condições para vencer a eliminatória por 3-0. Sim, tanto o Porto como eu penso que as 4 equipas que neste momento ganham por 2-0 têm todas as possibilidades de fazer o 3-0. Portanto, está tudo em aberto, mas de facto são as 4 equipas mais fortes do campeonato. Alexandra com Hugo Salgado, treinador da formação do Terceira Basket em frente. Exatamente, Paulo, tem então comigo o Hugo Salgado, boa tarde. No primeiro jogo fez uma análise onde deu ênfase à falta de rotatividade da sua equipa. Esta partida também se sentiu isso, e também um cansaço, 2 jogos muito seguidos. Que análise faz este jogo? Sim, claramente. Temos uma equipa curta, um plantel curto, como todos sabemos, e hoje sentiu-se mais